Fizeram também a lâmina da diadema, santa de ouro puro, e escreveram nela como gravura de selo: santidade ao Senhor. E você não é desta terra, não alicerça suas raízes aqui. Você tem que ser um tipo de pessoa que, no mínimo, ande com os pés na terra, mas a sua cabeça esteja lá no céu. Sua Bíblia, você que trouxe, levanta ela aí. Crente que lê Bíblia está revestido, não tem vez para o diabo. Ele é salvo, ele é protegido, ele é revestido de poder. Você que trouxe, abre aí no livro de Atos dos Apóstolos, livro escrito pelo teólogo, médico e servo do Altíssimo Lucas, o segundo dos seus 2 livros. O capítulo é o de número 12. Grandioso é o nome do Senhor. Este é um momento precioso, maravilhoso, momento abençoado, porque estamos compartilhando daquilo que o Senhor tem a nos falar. Isso, vai se ligando. Eu creio que já deu tempo de você esvaziar sua mente, seu coração das coisas desta terra. Já deu tempo de você se limpar, pedir perdão pelos seus pecados e cultuar a Deus conosco. Graças a Deus. Capítulo de número 12. Os que encontraram, dê aí um grito bem alto de glória. Aquele que vive e reina. Não é para mim não, é para aquele que é fiel, para aquele que você ama. Graças a Deus. Aleluia. Diz assim: por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, ou 16 soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Amém? Glória ao Senhor Jesus. Dá para ir pegar na mão do irmão? Tem comunhão aí? Tem amor aí? Tem unidade? Então se junta aí, porque hoje o diabo vai cair por terra. E você vai sair daqui mais que vencedor em Cristo Jesus. Vamos orar. Deus querido, santo, eterno, te louvamos, te engrandecemos. Pai, como praticamente em todas as orações, hoje eu faço o mesmo, orando, porque eu sei que eu não estou num ambiente comum. Eu estou em um ambiente espiritual, ó meu Deus. E em ambientes espirituais devemos estar munidos, revestidos de armaduras espirituais. Não há lugar para carne agora, não há lugar para pensamentos e sentimentos humanos. É momento de se ligar no alto do trono e buscar azeite, buscar armaduras, buscar a falência de todo o poder das trevas. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu oro com esta igreja, porque nós não estamos atrás de coisas visíveis, nós estamos atrás de coisas inefáveis, nós estamos atrás da verdadeira vida abundante, e nós oramos porque sabemos que a igreja que ora tem resposta, a igreja que ora vence,
A igreja que ora é poderosa. Deus, os céus estão abertos agora. Agora também nós pedimos que os anjos que estão subindo e descendo não sejam impedidos de deixarem aqui no nosso culto as bênçãos que precisamos. Senhor, nos alimenta. Nós queremos a tua presença, a tua glória, a tua unção. Nós queremos mais de ti, meu Deus. E nós queremos encerrar este culto de domingo cheio do teu Espírito. Pai, eu vejo uma igreja fervorosa aqui. Então eu dou liberdade para eles, esses que são batizados do Espírito Santo, falarem em línguas estranhas, edificarem a si mesmo. Oh meu Deus, e aqueles que não são, se nesta noite eles acreditam que o Espírito Santo ainda batiza, que eles comecem a dar glória a Deus na maior altura que puderem, porque as línguas vão descer, porque eu profetizo, você vai ser batizado no Espírito Santo. Joga por terra, Senhor, os demônios que se levantaram para destruir este povo. Pai, abre portas que estão fechadas e nos dá força para continuar lutando. É o que nós pedimos nesta noite, agradecendo a Ti, ó Deus Todo-Poderoso. Fala conosco. E você que é a igreja de Cristo, sente-se no seu lugar, aplaudindo, glorificando bem alto, porque Ele merece. Ele é fiel. Graças a Deus. Enquanto você vai se assentando, eu quero só dar uma introdução e dizer que o livro que nós lemos agora há pouco é um livro maravilhoso, porque relata o início da história da igreja. Aqueles que tiveram a primeira incumbência dada por Jesus de fazer a obra missionária. Esse livro de Atos abrange de modo seletivo os primeiros 30 anos da história da igreja. E Lucas, ele descreve em Atos a propagação do evangelho, que começa em Jerusalém e vai até Roma. É uma história maravilhosa. Se você for olhar, ele vai retratar pelo menos 32 países alcançados, 54 cidades, 9 ilhas do Mediterrâneo e 95 diferentes classes de pessoas e nomes que são mencionados, participando ou tendo alguma experiência, envolvimento com a obra do Espírito Santo. A bandeira deste livro é o nosso querido, maravilhoso amigo, Senhor, conselheiro, o substituto Espírito Santo de Deus. Neste livro nós vemos que sem ele não existe missão, não existe vida abundante, não existe igreja, não existe servo, pregadores, pregadoras, cantores e levitas. E se você quiser fazer parte desta igreja que milita, que é corajosa, trate-se de tirar tempo para Deus, jejuar muito, orar muito e buscar o poder do Espírito Santo, porque é Ele que molda o crente e faz um crente labareda de fogo na terra. Se você vê um crente desse que prega, que profetiza e Deus fala, acontece, é cheio do poder porque ele tem o Espírito Santo de Deus. E eu convido você a querer Ele, porque sem Ele não há vitória. Independente do que você seja você empresário, trabalhador ou viva do ministério, o Espírito Santo de Deus, ele é indispensável. O que nós lemos aqui no capítulo 12 é que surge uma grande perseguição contra a igreja, e nessa perseguição nós vemos Herodes, aquele maníaco louco, matando Tiago, irmão de João, apóstolo, à espada, e gostando de perseguir e maltratar os cristãos, ele agora encerra Pedro, um dos cabeças da igreja, aquele a qual Jesus fez uma promessa, que daria a ele as chaves do reino, e o que ele ligasse na terra, seria ligado no céu. Essa profecia se cumpriu. Primeira parte foi ligada em Atos 2 para os judeus. O reino do céu desceu através da pregação de Pedro, e milhares, quase 3.000 almas foram batizadas com o Espírito Santo, e se tornaram testemunhas fiéis do Senhor Jesus. A segunda etapa
dessa promessa feita por Jesus é dada no capítulo 8, quando em Samaria, ali Filipe tendo dificuldade com o poder de Deus que estava escasso, em meio a muitas das almas batizadas das águas, chamando Pedro e João, eles começam a batizá-los do Espírito Santo, ligando em Samaria o poder de Deus a eles. E a terceira e última fase desta promessa, que é uma fase que eu dou glória a Deus, foi relatada no capítulo 10 de Atos, na casa do gentio Cornélio. Ali foi o momento quando a chave do reino dos céus se abriu para os povos. Por isso os brasileiros, americanos, latinos, europeus, asiáticos podem falar em línguas, podem dizer que Jesus salva, porque a porta foi aberta. E por isso eu dou glória a Deus e não fico brincando de ser crente, porque algo muito precioso foi me dado. Algo muito precioso. Mas este Pedro, e como todos aqueles que fazem a vontade de Deus piamente, ele mesmo disse em sua epístola: olha, eu não entendo porque este povo vive se preocupando com perseguições, com lutas, com faltas, com levantes. Ora, todo aquele que quiser viver piamente em Cristo Jesus padecerá perseguições. Mas ele diz: não vos desanimem a vossa alma, porque eu tenho uma boa nova, porque evangelho é boa notícia. E Pedro diz: você pode passar luta, você pode ser desprezado, inimigos podem tentar contra o seu sucesso, mas eu te digo, sobre ti repousa o Espírito da verdade. Eles não têm isso, eles morrem de inveja, podem chorar, espernear, mas só aqueles que se entregam a Deus têm esse privilégio. E você tem esse privilégio. Por isso para de ficar preocupando com problemas, com picuinhas, com fulano, com ciclano. Olha para a unção que está sobre a tua vida, olha para o ministério que Deus te deu, olha para a responsabilidade que está em seus ombros e vai à luta, porque o Deus que foi com Pedro será o Deus que será contigo. No capítulo 12 nós vemos, diante de tantos maltratos, tantas perseguições, agora Pedro é colocado em uma prisão. E a Bíblia nos diz que era a festa da Páscoa, o dia dos asmos. Então, em momento de festa, enquanto muitos estavam se alegrando, divertindo, feliz, Pedro estava preso. Pedro estava encerrado com grilhões e cadeias, num lugar frio, sujo, correndo o risco de sofrer de algum problema respiratório, uma pneumonia, eu não sei, porque os lugares onde as pessoas eram colocadas pelo Império Romano não é como as prisões que nós vemos hoje. Eram prisões horríveis. Eles ficavam em meio a escorpiões, serpentes, em lugares úmidos, e ficavam ali talvez anos. Eles já morreriam de enfermidades por causa do lugar que não era propício para se ter vida humana. E Pedro, num lugar desses, está, creio eu, descansado, porque depois que ele recebeu o poder do Espírito Santo e Jesus subiu o assunto aos céus, eu entendi que Pedro não queria mais saber de peixe, não queria mais saber de barco e não queria saber das coisas desta terra. A única coisa que Pedro queria saber é se ele estava fazendo a vontade de Deus. A única coisa que traria alegria ao apóstolo Pedro é saber que ele estava no centro da vontade de Deus, não se preocupando com o que tinha ou o que não tinha, mas que estava pregando o evangelho, estava recebendo a comissão, a ordem e obedecendo aquilo que Deus mandou. E fazendo a vontade de Deus, Pedro é colocado em uma prisão. E o que eu quero dizer aqui para você como introdução é que nós temos que entender: há dois tipos de se padecer. Olha para o seu irmão e fala para ele aí, diga assim: existe dois tipos de se padecer. Fala, primeiro tipo é padecer pelos seus pecados. Diga, segundo é padecer sendo justo. Olhe para cá, tem gente que aprontou, fez o que não devia fazer, errou, tropeçou, e a consequência vem. Deus perdoa, claro, mas a consequência vem, e ele fica triste, ele reclama, ele murmura: poxa, porque eu estou passando isso? E nós entendemos, obviamente, que você fez algo, você errou, você tropeçou, você transgrediu a lei, e a consequência vem. Então esse é o primeiro tipo de padecimento, pelos nossos próprios erros. Agora eu vejo um homem que, sendo justo, sendo amável, sendo fiel a Deus, é colocado numa prisão
aflição sem motivo aparentemente nenhum, e ele não reclama, ele não murmura, ele está firme com Deus. E esse sobre esse segundo tipo de padecimento que eu quero pregar: os verdadeiros homens e mulheres de Deus que possuem o Espírito Santo, quando eles começam a padecer fazendo bem, padecer porque deram a sua vida ao Evangelho, padecer perseguições e invejas porque decidiram fazer aquilo que Deus mandou, eles com o Espírito Santo, eles não desanimam, eles não desistem, eles não param, eles não reclamam, eles estão confiantes no que Deus prometeu. A nossa igreja precisa de duas coisas pelo menos: voltar ao cristianismo de Atos dos Apóstolos, e depois que você voltar, você entender e saber padecer na presença de Deus. Porque, primeiro, o evangelho de Atos é um, o evangelho atualmente pregado é outro. Nós estamos criando meninos mimados nas nossas igrejas, nos nossos templos. Estamos criando pessoas egoístas, narcisistas, que só querem a sua própria glória humana. E os nossos cultos, para ter um tipo de movimento, oferta maior, tem que agradar aqueles que estão sentados no banco. Mas eu quero dizer que lá em Atos dos Apóstolos, os crentes agradavam aquele que estava sentado, não no banco da igreja, mas no trono inacessível de glória, no terceiro céu. Esse Deus era glorificado nesta época, e é isso que precisamos voltar a fazer: chegar aqui com os nossos corações abertos, limpos de toda imundícia, dúvida e incredulidade, dobrarmos os nossos joelhos antes da reunião e dizer: Senhor, a Ti toda a glória, eu estou aqui para Te dar louvor, para Te dar honra, para Te dar adoração, eu estou aqui para dizer que Tu és. Meu Deus, eu vejo uma unção genuína e verdadeira sobre este lugar. Eu não sei se você quer pegar, mas se quiser, levanta do banco e toma posse. Eu creio que haverá um avivamento nesses últimos dias. Haverá uma geração semelhante aos discípulos, que amam a glória de Deus acima de tudo nesta terra. E se quiser que venham padecer, e se quiser que venha a luta, venha até a morte, nós não arredaremos o pé, continuaremos pregando a verdade. Nós precisamos de crentes corajosos. Corajosos. Senhor Deus não tem compromisso com crente meia boca, que nem dentro da sua casa tem coragem de desagradar o homem para agradar a Deus. Aquele que é de Deus, ele não tem parte com o mundo, ele não tem parte com parentela, com ninguém. O negócio dele é com Deus. Se quer andar com ele, tem que agradar a Deus. Se não agradar, não anda com ele, porque luz e trevas não tem comunhão, Cristo e Belial não podem andar junto. Que concórdia tem em um templo dos ídolos e a morada do Espírito Santo? Por isso eu digo, vale a pena se separar. Pastor, mas a gente sofre, a gente perde amigos, a gente arruma inimigos. Mas eu te digo, vale a pena. Vale a pena. Porque ninguém pode viver uma vida dupla, uma vida de aparência. A gente se preocupa demais com o estereótipo. A gente se preocupa se as pessoas veem que a gente tem uma alta condição financeira, se a gente tem um bom falar, uma boa vestimenta. E que adianta se por dentro nós estamos como sepulcros caiados, não dormimos, vivemos angustiados, temerosos, deprimidos, sem esperança. Não interessa o que está no seu exterior, porque o apóstolo Paulo falou: ainda que o meu homem exterior se corrompa dia após dia, o meu homem interior se renova pela presença desse Deus que é fiel para cumprir as suas promessas. Eu quero dizer que o evangelho que está dentro do seu coração é mais importante do que está fora de você. Vou repetir: o evangelho que está dentro do seu coração é mais importante do que a aparência que você tem no seu exterior. O apóstolo Pedro é encerrado por fazer o bem e não reclama, não murmura, padecendo pela justiça,
Porque aquele que tem o Espírito Santo, quando ele padece, quando a perseguição vem, por ele estar fazendo a vontade de Deus, ele tem um discernimento que Deus está dando a ele acrescimento de experiências, bagagem, unção, autoridade profética. Deus não levanta meninos espirituais, Deus não levanta gente que desiste na metade, que tudo reclama, tudo inventa uma desculpa, tudo coloca a culpa em alguém. Deus levanta quem dá cara para bater, Deus levanta quem não está nem aí para crítica, afronta, quem gosta ou quem não gosta, ele só quer abrir a boca e falar o que Deus manda. O apóstolo Pedro estava preso, mas a sua boca não estava. E hoje nós não estamos presos, mas muitos de nós estamos com as nossas bocas amordaçadas. Nós vemos a impunidade, a impiedade, a frieza espiritual, o formalismo religioso na nossa frente. A gente não fala nada. A gente não tem mais coragem de mostrar que a gente não é desse mundo. A gente prefere aceitação e aplausos dos homens. E eu quero dizer, aquele que quer aceitação e aplauso de homem, vai ter o galardão do homem. Sabe o que é o galardão do homem? Sabe qual é o reconhecimento que o homem pode te dar por alguma coisa que você faz? No mínimo, só dizer muito obrigado e tchau. Mas se você recusar a glória dos homens e começar a buscar a glória de Deus, ainda que você dê uma encrenca, dê um problema danado, você pode ter certeza que o galardão de Deus para a sua vida vai ser grande. Quem pega isso? Quem pega isso? Isso, adora, recebe poder, porque Deus está quebrando cadeias. Eu quero dizer que todo escolhido sabe quem foi que o chamou. O profeta Isaías nos diz: pode uma mãe que ainda amamenta abandonar o seu filho? Ele diz: é claro que não. Mas se porventura isso acontecer, todavia eu, o Senhor, nunca, jamais te abandonarei. Eu quero que você entenda isso. Deus pode ser invisível, mas Ele é real. Ele não abandona, Ele não desiste de você, Ele está do seu lado, Ele cuida de ti, Ele é o seu amigo. O ruim é que a gente prega hoje sobre comunhão, amizade com o Espírito Santo, a gente é taxado como louco. Não, pastor, que negócio é esse? Amizade com Deus? Como pode isso? Quando eu estou deprimido, eu procuro as redes sociais, vou falar com meu amigo, com meu irmão, com meu pastor. Não é errado, mas eu te pergunto: o teu pastor pode fazer o impossível por você? O seu irmão, a sua família pode fazer alguma coisa que está além do alcance da mão humana por você? E nós sabemos que tem um Deus que pode, mas a gente não procura Ele. Aliás, a gente está tão distante que a gente até duvida se Ele existe de fato. Porque nos nossos cultos nós vemos isso. Nós pregamos sobre a glória, sobre o transcendental. Há pessoas que entendem, se comunicam. O fogo que desce aqui, pega ali. Um pula, outro que é mais sensível, sai rodando, entrando no poder. Mas tem outros que ficam parecendo uma múmia na reunião. Ele não entende nada, ele fica olhando e dizendo o que esse pregador está falando. Ele só está discursando palavras bonitas, e eu não vejo nada disso acontecer. Eu quero dizer para você: há uma cadeia na sua vida, há uma prisão. Chega de andar na aparência. Ninguém precisa saber ou querer saber se você é crente, se você é salvo, se você está na brecha ou não está. A única coisa que você tem que saber é que você precisa dessa libertação. Você precisa de descer na casa do oleiro e ser transformado em um vaso novo. Mais retorno para mim. Caso contrário, vai viver essa vida 5, 10, 20, 30 anos, para depois perceber que está num mundo surreal. Uma triste situação é uma pessoa saber que está vivendo aquilo que não é uma verdade, uma mentira, uma ilusão. E é este espírito que está atuando em muitos dos nossos irmãos.
o espírito da ilusão espiritual. Pessoas que pensam que estão no mundo espiritual, mas ainda não saíram da carnalidade. Pessoas que pensam que conhecem a Deus, mas nunca tiveram uma experiência com Deus, nunca nem ouviram a voz de Deus, ficam dizendo que tem sonhos e visões, e Deus fala: eu não os mandei, assim diz o Senhor. Cada um conta o seu próprio sonho, sua própria visão, porque eu não falo com qualquer um. Para falar comigo tem que se separar dos homens, tem que se separar do sistema, tem que entrar no estreito. Agora Deus fala com todo mundo. Então para que Deus levanta líder? Hoje o pastor prega, a voz dele não é ouvida, mas o que você quer diz: não, isso aqui é Deus falando para mim. Irmão, pode ser novo convertido, a palavra é a boca de Deus. Se Deus está falando, não se envolva com gente que está em fornicação, com família constituída, isso é adultério, isso é pecado. Aí a pessoa vai orar e vai dizer: é de Deus, eu quero. Eu já tive a tristeza, a decepção de estar pastoreando, pregando, orando por uma pessoa durante muito tempo. Ela não está mais aqui. E de repente chegou um homem casado e falou: eu sou casado, mas eu quero ficar contigo. Eu pago tudo, pago a casa, te dou roupa. E ela veio contar isso para mim. E ela veio dizer: o que você acha, pastor? Aí a gente vê a ovelha, né? Tá... Deus me livre. Eu não posso ser rude. Tem que ter paciência. Talvez ela ainda está no estado da ignorância. Aí eu fui na Bíblia. Falei sobre adultério. Falei sobre a prostituição na Bíblia. Aqueles textos, Coríntios, Apocalipse. E fui levando na Bíblia dizendo: está vendo? É pecado, é errado. Ela me cumprimentou e disse: pastor, muito obrigado pela palavra. Eu vou orar se é de Deus. E você ri, mas o que está acontecendo é isso: estamos bitolados. Bitolados. Eu não entendo como um grupo de pessoas que não padece, não se separam, podem ser íntimos de Deus. Eu aprendi errado então, porque para eu ouvir a voz de Deus, meu primeiro jejum foi de 21 dias, e depois eu fiz um de 40 dias para ouvir Deus. Isso separado, sem pecado, sem amizade, sem masturbação, sem televisão, sem internet, isolado com Deus, para entender o que é a voz de Deus. Aí a pessoa hoje fica o dia inteiro na televisão, assiste Babilônia, assiste Faustão, assiste tudo, vem mastigando uma porcaria de um chiclete, ainda gruda debaixo da cadeira da igreja, e diz: não é Deus que está usando esse pastor para mim não. E eu pergunto: em que dia que Deus vai usar alguém para você, se você não sabe o que é ser um discípulo cheio do Espírito Santo, nunca se separou num quarto, nunca se absteve de nada na vida? Ei, Pedro estava preso com grilhões, mas a sua alma era livre. Sua alma era livre. Ele teve uma experiência verdadeira com Deus. Nós precisamos passar pelo processo para que possamos ser pessoas cheias do poder de Deus. Esse negócio de aparentemente eu sou livre, eu vou para onde eu quero, mas a sua alma é presa, cadeias te prendem. Sua vida está paralisada, tem 20, 30 anos que você está no mesmo problema. Será que você não percebe que a sua alma está presa em algum lugar? E que só o poder de Deus pode quebrar esses grilhões?
Eu estou pregando para uma igreja que precisa voltar à realidade do mundo espiritual, voltar a entender aquilo que é o feijão com arroz que Jesus nos ensinou, Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Princípios perdidos, porque hoje é cultura, mas 15 anos atrás, ninguém queria ser evangélico. Hoje é bonito. É cultura. É o que aconteceu com a igreja neotestamentária. Os fiéis foram morrendo. O cristianismo se tornou religião oficial do Estado do Império Romano, virou uma miscelância de crenças. E os fiéis verdadeiros rejeitaram e foram viver como monges. E a igreja ficou prostituída. Uma mistura de crença, e cada um faz o que acha melhor. E os cristãos não eram perseguidos por crerem em Cristo, mas por crerem só em Cristo. E a gente vê esse sistema hoje agindo da mesma forma. Hoje o erro de muitos não é porque aceitaram a Cristo, porque a maioria já aceitou. O erro é porque você aceita Cristo e o mundo de groja. Porque você aceita Cristo, mas aceita aquilo outro, assim, assado. E a Bíblia diz que só tem uma diferença, só tem uma forma de ver se o Cristo que você aceitou é o verdadeiro ou o mentiroso. Porque tem vários Cristos, irmã Bia. Tem um Cristo romano que fica num crucifixo, aquilo ali não é o meu Cristo. Tem um Cristo humano, que é aquele que permite você fazer tudo que você quer. Que você é o auge, você é o topo, é você que está no trono e ele que te serve. Mas tem um Cristo que a Bíblia diz que todo aquele que crer em mim, como diz a Escritura, não como diz o seu desejo, a sua vontade, o seu querer, como diz a Escritura, de dentro dessa pessoa fluirão rios de águas vivas. Eu estou falando do Espírito Santo. É Ele que tem que fluir, e Ele só vai fluir quando você aprender a obedecer e viver isso aqui. Esse é o verdadeiro motivo de uma vida na unção de Deus. Temor a este livro, comunhão, respeito, fé. Eu estou falando sobre prisões, porque em época passada os discípulos foram presos, mas a sua voz continuava ecoando. As suas obras continuavam ecoando. E agora inverteram as coisas. Nós somos livres. A gente vai para onde a gente quer. A gente escolhe aonde a gente decide ir, até congregar, porque nem mais Deus que dirige, é você que escolhe onde você quer congregar. Tem essa falsa liberdade que o diabo aparentemente permite. Mas na verdade muitos estão presos. Estão longe da experiência genuína com o Evangelho. Eu estava falando que 15 anos atrás ninguém queria ser crente, porque você era chamado de Bíblia, beato. Eu cheguei a ouvir isso. Agora é Bíblia, você é um beato. Não sabia nem o que era isso, beato, o que é isso? Quem era mulher, rapaz, o marido não era crente, ai. Tinha gente que tinha que ir para a igreja roxo. Só que quanto mais o diabo usava as pessoas para proibir, para humilhar, para zombar, para escarnecer, mais o crente ficava forte. E o inferno falou: meu Deus, essa estratégia não está dando certo. A gente usa a sociedade, a gente usa família, amigos, para tentar impedirem eles de entrarem na igreja. A gente coloca grilhões culturais, morais, para que eles não se soltem, mas não adianta. E o diabo é estrategista. E eles entenderam o seguinte: se essa técnica não funciona, então vamos mudar a estratégia. A gente permite eles irem para a igreja, só que a gente vai mudar
os valores que eles precisam ter para irem para o céu. Os apóstolos viram isso e disseram: nos últimos dias muitos escarnecedores, falsos cristos, falsos apóstolos, saíram do meio de nós, mas não eram dos nossos. Estamos vivendo isso. E os demônios estão assumindo púlpitos. Foi pregado aqui, tem igrejas que Jezabel profetiza. Já vi Jezabel profetizar. Crente rebelde, não obedece pai, mãe, pastor, ninguém. Autoritário, filho de Satanás, não teve um pingo de transformação. E a pessoa vinha dizer: sou contigo. Só se for o diabo que falou: sou contigo. Porque o meu Deus não. Pregações mentirosas. Eu estava meditando nesta madrugada e Jesus falou comigo: nos últimos dias Satanás operará sinais e prodígios que enganarão até os escolhidos. Eu falei: epa, escolhido, eu estou no negócio. E eu falei: Jesus, e o que eu faço para não ser enganado, mestre? E ele falou: desce na minha presença, porque eu vou te falar. E eu falei: Jesus, desvenda esse mistério, porque para enganar é escolhido, para enganar vaso, o sinal e o prodígio tem que ser muito bom. Jesus, vou enganar até quem tem discernimento de espírito. Jesus disse: se não vigiar, vai. Eu falei: então estamos no sal, me fala logo como é que é. Ele falou: vai descer. E descendo eu comecei a analisar. Eu falei: sinais de homens no adultério, ministrando, não engane escolhido. Sinais de pessoas descompromissadas, pregando outro evangelho, não engane escolhido. Gente desconcertada, não engane escolhido. E eu falei: quais serão os sinais que vão enganar até os escolhidos? E o Espírito Santo falou: movimentos em meu nome. A palavra é a minha, o nome invocado é o meu. Deve ser, eu estou me arrepiando aqui. Labia Saragai, a unção é minha, mas o propósito de tudo isso não é meu. E eu me arrepiei, entendi. Porque as pessoas estão trocando o principal por métodos que dão certo. Aí a gente vê: não estou criticando homens nem mulheres de Deus, estou criticando aquilo que é contra a palavra de Deus. Nós vemos movimentos, muitas pessoas dizendo: é de Deus, ali Deus faz, ali Deus cura, mas você vê pouco de salvação, você vê pouco de discipulado, você só vê o evangelho que dá, e só atrai sanguessuga, que não quer fazer nada e só receber. Aí você prega a verdade, aí o crente: eu vou ficar ouvindo o sabão desse pastor? Eu vou para aquela igreja lá está dando cura, milagre, vitória, que se lasque ele. Aí o líder não tem estrutura, vê a igreja vazia, fala: se a dele está cheia, a minha está vazia, então porque eu não sou de Deus. E desiste da chamada. E Jesus fala: muitos que são os primeiros serão os últimos, e muitos últimos serão os primeiros. As pessoas estão trocando o evangelho verdadeiro por métodos que dão certo. Deus não é o centro, o homem é. Largaram o teocentrismo e agora dão lugar ao antropocentrismo. E eu falo aqui: se você quer uma igreja dessa, pode ir para lá, porque aqui nós vamos pregar o que Jesus ensinou. Jesus não nos mandou tomar o mundo, sentar na cadeira no plenário, conquistar a terra. Ele mandou fazer discípulo, ensinar você a trabalhar, ganhar alma, sair da preguiça e alargar o reino.
discípulos do que 500 mil de pessoas que só querem receber. Prefiro 3 discípulos que servem, que vão à luta, do que 500 mil de egoístas. E o Espírito Santo me falou, para enganar o escolhido, é uma cópia muito igual, é a mesma coisa, mas a motivação é outra. Dinheiro, egocentrismo humano, eu sou o melhor líder, a igreja é minha, todos vêm a mim. Motivações erradas. Paulo falou, uns pregam por dinheiro, outros por fama, outros por amor, e aí vai. Mas o que interessa é que o evangelho seja pregado, que as almas precisam. Mas naquele dia, por isso que eu amo Bíblia, fez o método, pregou, profetizou, mas Jesus vai dizer, eu nunca te conheci. Nunca te conheci. Mas olha isso, olha aquilo, ei. As minhas ovelhas conhecem a minha voz. E eu não mandei fazerem da minha casa comércio. Eu não mandei você se calar em troca de dízimos e ofertas. Eu mandei você pregar o evangelho e fazer discípulos. As pessoas estão engessadas, pastora Vânia. Estão engessadas por causa desse evangelho mentiroso, essa prisão que a gente vive hoje de mentira, que Deus é obrigado a dar tudo o que você quer. Você matou os seus dons, você que ouviu esse evangelho. Você cometeu um suicídio espiritual. Tinha vocação, podia ser um pregador, um missionário, mas preferiu o evangelho de só dar um voto e receber vitória. Prisões que o diabo foi lançando no meio da caminhada e a gente não está percebendo. Deus me livre de morrer dentro da igreja e saber que eu não fui salvo. Preferia estar no mundo, a bagaceira, do que saber que eu vivi uma mentira, que me ensinaram uma mentira. A gente não tem mais tempo para Deus, e nos dizemos servos de Deus. A gente avisa, fulano, vigia, porque o diabo quer te derrubar. Não mexe com isso aí não. Há um jogo, um videogame que tira a pessoa da unção, uma televisão, uma internet, a pessoa prefere ficar lá horas e horas do que tirar um tempo com Deus. Aí chega na igreja, qual é o resultado? Essas caras de alguns aí que dá vontade de desanimar, ir embora. Mas eu dou glória a Deus, porque ainda há um grupo de louco que sabe que a única coisa que nós temos que nos preocupar é em sermos livres de verdade, livre de toda prisão, de todo sistema, de toda mentira, sermos libertos por este sangue. Quem é liberto pelo sangue de Jesus Cristo, dá glória a Deus aí. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E Ele está voltando. Ele está voltando. Por isso você está aqui nesta noite, porque Ele te salvou. Ele se preocupa com que você permaneça salvo. Não rompa a sua aliança por causa de nada nesta terra. Não rompa. Aquele apóstolo, quando estava preso, uma igreja orou por ele, perseverou orando. E Deus está falando que tem pessoas que estão insistindo, querendo o pecado. Eu estou te dando a última oportunidade.
Se você ainda quiser o pecado, eu não posso fazer nada por você. De que a Sarabi nevlamasse, assim diz o Senhor. Griomanteresinag, assai, se arrependa. Abre os teus olhos para as coisas espirituais e veja, Yokandremani, que o mundo está perdido. Só Cristo tem a liberdade que nós precisamos. Aquele apóstolo tinha uma igreja que orava por ele, uma igreja focada na missão e no evangelho. Porque muitos de nossos soldados já estão feridos. Por quê? Porque nós vivemos tempos de prisões. Pastor, que tipo de prisão pode existir no nosso meio e é uma realidade? Eu vou te dizer uma coisa. Antes, a igreja se unia em foco de salvar o perdido. Se você é crente e tem um pouquinho de tempo, você lembra dessa época. Ganhar almas, ganhar almas, ganhar almas. O diabo não ficou satisfeito com isso e começou a usar outro tipo de prisão. Colocar um espírito, quer que eu falo? Vou dar um nome a ele, quem quer ouvir? Isso dentro da igreja, não fora, dentro dos salvos. Um espírito, eu vou dar um nome aqui de espírito dodói. Diga assim para o seu irmão, tome cuidado com o espírito dodói. Diga, esse é um dos piores. Fala, essa é uma das piores armas de Satanás contra a igreja. Olhe para cá, eu estou pregando revelação do mundo espiritual para você. O espírito do dodói. O diabo dizendo, eu não consigo parar esta igreja, então vou ter que ocupar esses valentes com alguma coisa. E ele começou a lançar espíritos de meninice em pessoas que são salvas, que já eram para estar pregando, ganhando alma, mas vivem choramingando, dizendo que tem problemas, que tem isso, que tem aquilo, e ficam, ora por mim, ora por mim, ora por mim. Não fazem nada. E os valentes que antes se ocupavam com os perdidos, agora estão perdendo tempo com quem? Não anda, nem amarra, nem desata. Pedras de tropeço dentro da igreja. Trabalhando para Satanás. Olha, irmão, isso é sério. Se o Espírito Santo dizer para você, você é um que está prejudicando a minha obra, se arrependa hoje. Pastor, mas isso é muito duro, mas eu tenho que pregar a realidade, eu não posso fugir disso. Pessoas que não se importam com o reino de Deus, param no meio do caminho e querem atrair toda a força que ainda resta, pastora, só nele. Você já pregou, já expulsou demônio, já orou, já rodou, já rolou no chão por ele, e ele continua, não dou conta, ora por mim, estou com demônio. Isso é sério, irmão. E aí você adula, perde tempo com ele. E centenas estão morrendo lá fora, que era para você ter conseguido tirar da mão do diabo. Aí quando você não faz o que ele quer, ele ainda desvia. Já estava desviado, só sai de dentro da igreja. Aí eu pergunto se você está com um pingo de ligação no mundo espiritual aqui. Se realmente você veio aqui para cultuar, para buscar a Deus, não a sua vontade, a vontade de Deus. Eu pergunto por você, vale a pena continuar agindo dessa forma? Escolhendo viver uma vida de prisioneiro, sendo que você foi chamado para ser livre? Dá para parar de se importar um pouquinho com seus problemas, porque tem gente pior? E dá para arregaçar as mangas e cumprir o que Deus mandou? Dá para parar de focar nos seus problemas e ajudar quem está do seu lado? Porque essa prisão, ela precisa ser arrebentada. Essa prisão precisa ser quebrada. E ela só vai ser quebrada. Eu estou travando uma grande guerra aqui, pastora Vânia, com o inferno, com essa palavra. Eu estou vendo. Uma grande guerra. Porque tem uma meia dúzia aqui que está na mão do diabo.
E eu sinto a afronta do diabo contra a minha vida por causa dessa palavra, dizendo: quem mandou você falar isso para eles? E eu falo, porque eu odeio o capeta, eu não tenho nada com ele, e se ele vir na autoridade de Cristo, eu mando para o inferno, eu desmascaro a obra dele, porque eu fui batizado com poder e glória. O poder do Espírito Santo é real, ele vai te libertar, vai te usar. Eu ouço barulho de cadeias quebrando aqui, pessoas se arrependendo, dizendo: chega, chega de dar trabalho, chega de dar problema. Eu fui chamado para ser bênção, para dar fruto, para servir. E o exército vai crescer. Você vai voltar a trazer alma para dentro da igreja, porque o diabo tomou a tua isca, o teu anzol, e te prendeu e você deixou. Mas Deus está dizendo: assim diz o Senhor, hoje eu liberto você dessas cadeias. Hoje eu devolvo a isca, o anzol. Vai pegar os peixes que eu mandei. Foi eu que ordenei. Sobre você está o meu Espírito. Não tema o inferno. Eu sou contigo. A igreja que ainda ama missões dá um grito de glória. E a igreja egoísta fica calada. Eu estou vendo um rebuliço aqui dentro. Toda comida, toda porcaria, coloca a mão na sua cabeça, eu vou profetizar. Toda porqueira que você comeu na televisão, no rádio, em outras igrejas, em profetas de Araque, de Baal, massageadores de ego do inferno, tudo que foi plantado na tua cabeça que não presta, coloca a mão aí. Porque hoje o poder do Espírito vai tirar essa cadeia. De que a suri bandaragia nasu. E se você crê que eu sou homem de Deus, que a pastora Vânia é mulher de Deus, e que o que é pregado aqui é a vontade do Senhor, se prepara, porque a sua vida não será mais a mesma. Pai, em nome de Jesus Cristo, se o Senhor está voltando para arrebatar esta igreja, pega os escolhidos agora, pega os escolhidos agora, quebra a cadeia, quebra, e enche eles agora. Vai pegando aí, vai pegando. É o evangelho de Pedro, é o evangelho de João. Receba a libertação de toda a cadeia. Ai, eu estou vendo uma cambada de crente corajoso aqui, que não está nem aí para nada, que só quer Jesus. Não interessa se passar fome, se morrer. Cadê esses doidos? Porque Jesus vai pegar você agora e vai te dar poder. Poder para vencer a carne. Tu vai ser boca de Deus. Tu vai ser instrumento de união, de vitória, de crescimento. Meu Deus, em nome de Jesus, levanta a tua mão aí agora. Dá lugar aí, mesário, aumenta isso aí. Em nome de Jesus agora. Pai, aqueles que acreditam no poder do verdadeiro evangelho, pega eles agora. Pai, dá um renovo agora. Leva eles a verdadeira salvação. Recebe o poder do evangelho de Pedro. Você não vale o que tem, você vale o que você é. Por isso, se preocupa com missões, se preocupa em pregar o evangelho, se preocupa em ajudar a obra de Deus, e o Senhor vai ser contigo. O Senhor tem vida eterna para você. Agora pega. Ele é o mesmo.
Nós não somos do mundo. Você é um pregador. Você é um evangelista. Você é um financiador da obra de Deus. Vai haver salvação na tua casa através de você. Vai haver um rebuliço no seu trabalho por causa de você. Mas não temos homens. Efetua o que Deus mandou. Quem quiser se levantar, que se levante. E quem aceitar o evangelho, ganha ele para Jesus. Ganhadores de almas não podem ficar presos. Boca de Deus não pode ficar presa. Instrumentos de Deus não podem ser encerrados em uma prisão. Eu vejo anjos descendo aqui. E eu vejo uma ordem de Deus a encontro de prisões espirituais, prisões emocionais, prisões físicas. Não interessa. O anjo de Deus está descendo para quebrar. Carimanjo tu lá se anerbioso. Cando pra massag andrabalaceri nicaio. Onde braga labacheri calasaio quenchorabai. Trocomalaba suginaio terequele lebase. Choque pranzo cominagia sachacla. Bacheri onde minavessa. Erquelomessuri de acei. Igreja do ID é você. Ele está voltando. Não há tempo de ficar em prisões. O massario de kinuvi antesai. Darkinamassiri alabi. Eu já estou encerrando. Mas o Espírito Santo está operando aqui de uma forma tremenda. Pastor, a prisão do Dodói eu não quero mais, pois ela não vai ficar mais na sua vida. A prisão da inferioridade, seja o que for, manda ela para o quinto dos infernos. Você é ganhador de alma, é pregador do evangelho. Labinossou Rique assai. Eu já estou encerrando, mas o Espírito Santo está enchendo pessoas aqui. Eu quero dizer que a igreja orou por missões. Diga assim, pastor, a igreja não orou por casa, por carro, por dinheiro. Diga, pastor, em Atos 12, a igreja orou para Deus libertar pregador, diga, nós precisamos de pregador da palavra. De que achar, está entendendo o rolo? Quando você dobrar o seu joelho na madrugada, deixa as necessidades para lá, porque Deus sempre supriu. Fala, levanta o pastor Fábio, dá mais unção para a pastora Vânia, me levanta também, levanta meu irmão. Liberta os pregadores que estão presos, sendo retalhados, maltratados. Ei, meu Deus, a tua oração vai chegar no céu, vai causar um estrondo e o anjo vai descer. Ai, meu Deus. Quando a igreja orou, um dia antes de Herodes ter uma audiência com o apóstolo, talvez querendo ceifar a sua vida, a igreja se preocupou com missões. Liberta o pregador, levanta o pregador, não ficou mata o pregador, derruba ele, coloca eu não, diz, usa mais. Eles oraram dizendo, não pode acabar o ministério de Pedro agora.
uma igreja altruísta, madura, visionária. E te digo, eram muitos leigos e analfabetos, porque hoje nós temos empresários, doutores, teólogos, mestrados, doutorados, PhD, mas não tem coragem de defender Jesus no meio dos ímpios nem a pau. Cantores gospel de renome, mas não prega Jesus na televisão nem a pau. A igreja não precisa de título, de diploma, precisa de batismo com o Espírito Santo. Jejum e oração buscando o poder do Espírito Santo. Aquela igreja orou dizendo: liberta o pregador, liberta o missionário. A Bíblia diz que um anjo desceu, aleluia, se pôs, e Pedro estava entre dois soldados, e o anjo tocou ao seu lado na costela, e os quilhões caíram, quebraram, e ele disse: vem. Naquela noite Pedro foi saindo, e quando ele saiu, passou pela primeira, segunda guarda, que ele se tocou que estava no portão principal. A Bíblia diz que o portão abriu sozinho, e o anjo, depois que ele saiu da prisão, sumiu, e ele caiu em si, que estava livre, foi correndo à casa da mãe de João Marcos, e batendo na porta, uma das escravas que ajudavam até mesmo na época de Jesus Cristo, serviam os apóstolos, olhando, dizendo: é a voz de Pedro. Eles disseram: deve ser um anjo, não é Pedro, Pedro está preso. E ele estando de joelho dizendo: vai lá atender, meu Deus, quem é que está chamando? A mulher disse: é Pedro que está batendo. E eles orando, falando: ô mulher, vocês estão atrapalhando a oração, nós estamos orando para Deus tirar ele de lá, mas eu sei que não é ele. Aí de repente, quando ela ouviu dizendo: é Pedro, e abriu a porta, Pedro chega lá, e a igreja se coloca de pé, e Deus mostra que não há cadeia, não há prisão que pode parar um homem cheio do Espírito Santo. Prisões do egoísmo caem hoje, prisões da carnalidade, do pecado, da discórdia. Tudo que é tipo de prisão cai hoje. Se coloque de pé nesse momento. Prepara para mim aí, vaso. De que a sandarave na sobrebadassuri calavassa. Você que sentiu que está com algum espírito de prisão na sua vida, você fala: Deus, tem anos eu não mudo, não saio dessa situação, eu quero crescer, eu quero progredir. Eu quero que você feche os teus olhos, porque vai descer uma unção sobre a tua vida aí. Quem acredita nisso? Aleluia. Cadê os obreiros para me ajudar? Solta lá a muralha, vaso, porque hoje a prisão cai, o muro da cadeia cai, e você prossegue para a glória de Deus. Diga aleluia. Dá playback aí, glória a Deus. A paz do Senhor. Aqui quem está falando é o ministro Fábio dos Santos, fundador do Ministério Ministros da Santidade em Santidade e pastor da Igreja Pentecostal Mistérios do Avivamento. Tenho recebido de Deus esse precioso ministério que leva a palavra de Deus com unção e santidade, acompanhada dos sinais e prodígios do Espírito Santo. Esse ministério também ajuda missionários cristãos e sustenta famílias através de doações e vendas de materiais como DVDs, livros, CDs e outros. Agendas para cruzadas, congressos, conferências e palestras são pelos mesmos números: 61, código de área de Brasília, 91858637 e 91364778. Claro, operadora. Temos o número 6183027010 para o projeto missionário e informações gerais. O site é wix.com/ministrosdasantidade.com, ou seja, wix.com/ministrosdasantidade.com.
Temos também o facebook.com/projeto-MSS e o nosso Gmail é ministrosdasantidade@gmail.com. Será um prazer ministrar a palavra de Deus no seu país, estado ou cidade. Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Amém.